Biromaníacos, tudo bom com vocês? Depois de tantos e tantos e tantos pedidos, estamos aqui hoje para fazer o Marvel Origins do Homem de Ferro. E gente, vocês não têm noção de quantos pedidos foram. Nem eu tenho. Tá duvidando, né? Beleza então. Eu falei que não eram poucos. Então, o Marvel Origins de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Nos vídeos anteriores, a gente estava acostumado a pegar as principais histórias dos heróis e contar elas com detalhes nos quadrinhos para vocês entenderem melhor quem ele é. Só que hoje a gente não vai fazer isso. Por quê? O Tony Stark tem história pra caramba! Sério, gente, se eu for contar toda a história do Tony Stark pra vocês aqui, pelas minhas contas, vão dar 5 vídeos de 15 minutos, sem exagero nenhum, eu juro. Então, o que a gente vai fazer pra dar uma diminuída nesse negócio aí? No vídeo de hoje, a gente vai focar totalmente na história dele, na infância dele, como ele se tornou o Homem de Ferro, os problemas da vida dele, antes das aventuras e peripécias dele como Homem de Ferro. Pra vocês conseguirem entender de fato a origem dele e como ele se transformou nesse gênio playboy bilionário. Só que antes de começar, já se inscreve aqui no canal e venha participar da nossa legião de giromaníacos que está se formando aqui no YouTube. Que é? Deixa eu entrar? Não. E agora, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Pra quem não sabe, o nome completo dele é Anthony Edward Stark. A primeira aparição dele foi no Tales of Suspense 39, em março de 1963. Ele teve 4 criadores: Stan Lee, Larry Lieb, Don Wick e Jack Kirby. E quando Stan Lee criou o Tony Stark, o principal desafio dele era criar um personagem que ninguém gostasse. E titio Stan, agora é pra você que eu tô falando. O Stanley vai estar assistindo esse vídeo, tá vendo? Você falhou miseravelmente. E agora, começando do princípio da história, das origens de Tony Stark, ele é adotado. Ninguém sabia que ele era adotado, né, velho? Sim, ele não é filho legítimo do Howard Stark. E nos quadrinhos ninguém sabe a real origem dele, quem é o pai biológico dele, a mãe biológica dele, porque isso aconteceu quando ele era muito pequeno, entendeu? Então nem importa, o que importa é que ele é adotado, é isso. E desde pequeno, Tony já mostrava ser um grande gênio da ciência. Quando ele tinha 6 anos, ele já demonstrava que ia ser aquele típico nerd. Ele já fazia experimentos e ciência, ganhava as feiras de ciência e era muito inteligente. Tanto é que com 15 anos, ele já foi para a faculdade de física em Massachusetts. E com 19, ele já tinha 2 doutorados. Com 19 anos, 2 doutorados. E você se acha que tem 18 e tem carteira de habilitação? Chupa, otário, pelo menos eu não tenho habilitação em você. Só que aí, depois do 19, ele desinvestou. Ele largou a vida de nerd e falou: eu vou pra putaria. E a partir daí, ele começou a se tornar o Tony Stark mais próximo do que a gente conhece. Começou a gastar com carro, bebida, festas e se tornou playboy, bilionário. Só que ele não era filantropo ainda. E quando ele tinha 21 anos, os pais dele morreram em um acidente de carro. E não, nos quadrinhos não foi o Bucky que matou os pais dele. Eles morreram num acidente comum. Ou não. Ou não, você vai entender depois. Com a morte dos pais dele, ele assumiu a Stark Industries. E a primeira coisa que ele fez como presidente da empresa foi comprar a montadora que montou o carro que os pais dele sofreram um acidente. E ele mudou o sistema de freios para que ninguém mais morresse. Igual os pais dele morreram e não perdesse mais ninguém. Oh. É, mas se bem que não foi meio freio do carro que matou os pais dele. Em pouco tempo, ele transformou a Stark Industries, que era uma empresa familiar, não tão grande assim, em um negócio multibilionário. Uma das maiores empresas de armamento do mundo. Ele então começou a produzir armamentos para o exército dos Estados Unidos. E aí ele ficou muito rico e foi gastando e tudo mais. Aquela coisa Tony Stark que vocês conhecem. E com toda aquela guerra do Vietnã rolando e tal, ele foi para lá para testar o novo armamento dele. E a partir daí, até a parte que ele virou Homem de Ferro, é idêntico ao filme. Sério, gente, acontece exatamente daquele jeito. Aí lá na caverna eles colocam um negócio para manter os estiverem longe. Aí eles querem obrigar ele a fazer uma arma. Aí o Ron Jensen ajuda ele a construir a armadura para fugir de lá. E ele sacrifica a própria vida para que o Tony Stark consiga fugir de lá. É exatamente igual no filme. Eu acho que é o filme mais fiel a HQ que a Marvel já fez. Pra você que não assistiu o Homem de Ferro 1, que se você não assistiu o Homem de Ferro 1, o que você tá fazendo aqui, querido? Vai assistir. Ele aprimora a armadura, vê os erros que tem lá, conserta e tudo mais. Só que a diferença é que na HQ, o Tony Stark não revela pra todo mundo que ele é o Homem de Ferro. Por um bom tempo, ele faz as pessoas acreditarem que o Homem de Ferro era apenas um guarda-costas dele. E só a Pepper Potts, que é a esposa dele, e o Happy, que é o motorista, sabe que ele é o Homem de Ferro. Depois que o Tony meio que aprimorou a armadura, ele começou a carregar ela numa maleta. E eles fazem uma referência a isso no filme Homem de Ferro 2, quando ele vai lutar lá com o Ivan Vanko na primeira batalha e ele tira a armadura
E depois disso, o principal objetivo dele é meio que amenizar o mal que as armas dele têm feito na guerra, ajudando as pessoas da guerra. Ele se torna meio que um ativista, entendeu? O objetivo dele é ajudar as pessoas. Sério, gente, nesse começo assim, desde quando ele se torna o Tony Stark até o final do filme 1, não tem muita diferença. E eis que surgem os Vingadores. Porque é o seguinte, o Loki, o irmão mau do Thor, caso você não tenha assistido o filme do Thor e o filme dos Vingadores também, ele meio que controla a mente do Hulk para atrair o Thor para uma cilada. Os heróis meio que já se conheciam, o Tony Stark já tinha vivido algumas coisas na HQ, já tinha cruzado com o Thor e com os outros também. E isso gerou uma grande batalha, uma grande confusão com o Hulk lutando com o Thor. E acabou que o Tony Stark, a Vespa e o Homem-Formiga se uniram ao Thor e lutaram contra o Loki. E é óbvio que venceram, né? E essa então foi a primeira batalha vencida pelos Vingadores. E esse então que surge o nosso grupo de heróis mais amado da Marvel, os Vingadores. E o Tony, além de ser um dos líderes da equipe, ele também pagava a merda toda. Ele patrocinava tudo que os Vingadores quebravam, tudo que ia precisar para as batalhas, enfim. Inclusive, a mansão que é usada de quartel-general dos Vingadores, na HQ, foi doada pelo Tony, que é mais ou menos aquela de Guerra Civil, que vive a Viúva Negra, o Visão, o Capitão América, o Thor, entendeu? Que é meio que o QG dos Vingadores ali no universo cinematográfico. E essa história aconteceu na primeira edição da revista The Avengers. Depois disso, o Capitão América foi descongelado e ele se uniu à equipe dos Vingadores. E o Tony Stark encontrou a Viúva Negra e o Clint, que na época estavam querendo matar ele. Só que aí, ele conseguiu trazer ele para os Vingadores também. Que tem no vídeo do Clint Barton, parte 1. Eu não vou colocar também aqui. Tá na descrição, você assiste lá, beleza? Se você ainda não assistiu. Eu tenho certeza que você já assistiu, mas se não assistiu, assiste lá. Aí depois disso, os Vingadores começam a viver várias aventuras de salvar o mundo e tal, e não sei o que. Até que numa reunião, alguns falam que estão cansados, que não querem mais salvar o mundo. E o Tony Stark fala que também tá complicado, ele não aguenta mais. E eles decidem separar a equipe. O Capitão América, então, forma uma nova equipe com outro super-herói. Aí depois disso, Obadiah Stane, que era o braço direito dele na Stark Enterprises, inclusive isso também se passa no filme 1, só que eles meio que fizeram uma conexão do começo da história com essa parte, entendeu? Aí montaram o filme 1. No filme, ele tenta tomar a empresa do Stark, só que ele não consegue. Só que na HQ, infelizmente, ele faliu a empresa do Stark. E com essa falência, todas as merdas que estavam acontecendo na vida dele, a vida dele estava muito difícil, oh meu Deus, a vida de um milionário estava difícil. Ele acabou mergulhando no álcool, se tornou um alcoólatra, um bêbado desgraçado. Bebo pra ficar ruim com o que tem no bolso inteira. E eis então que surge a nossa máquina de combate. Ele entrega uma armadura mais da hora que a dele pro Jim Rhodes. E se você não sabe, é o Rhodes do filme também, o Patriota de Ferro. E o Rhodes então assume a identidade de Homem de Ferro. E o Obadiah acha algumas anotações do Tony sobre a armadura e monta aquela armadura bosta dele, que congela quando voa, aquele lixo. E eis então que Tony Stark decide largar a cachaça, largar o álcool, e ele funda uma nova empresa chamada Circuitos Máximos e volta a ser o Homem de Ferro. E depois disso ele criou uma armadura mais foda, mais avançada e derrotou o Obadiah. E pegou a empresa dele e a fortuna de volta. E depois de se reerguer, de voltar a ser rico, milionário, playboy, filantropo, ele tá vivendo lá suas aventuras e peripécias, salvando a cidade do mal, até que ele foi baleado por uma das namoradas malucas dele, a Cat. Sim, ela atirou nele, gente. É uma desgraçada, né? E o Tony ficou paraplégico. Ele parou de andar, gente. E agora, quem poderá nos defender? Mas calma que não aconteceu tanta merda assim. O que ele precisou fazer foi algumas alterações na armadura dele para que ele pudesse andar enquanto ele era o Homem de Ferro. Ele também colocou um sistema na armadura para que ele pudesse controlar ela com os pensamentos dele, ele chamar ela e tudo mais. Que também fizeram uma referência a isso no Homem de Ferro 3, quando ele chama a armadura. E depois disso só aconteceu merda na vida do Tony. Muita merda. Muita merda. Merda pra caralho. Ele começou a ter muitos problemas de saúde. Ficou velho. E como ele ficou muito mal, ele acabou entregando de novo o manto de Homem de Ferro pro Rhodes. E agora ele deu uma armadura mais foda ainda pra ele, com tecnologia, com arma, muito melhor do que a do próprio Tony Stark. E ele decidiu se declarar morto e se congelar. Quem é o picolé agora? Sim, gente, o Tony Stark se congelou. E antes dele se congelar, ele deu todo o controle das empresas Stark pro Rhodes também. Ou seja, o Rhodes virou meio que um Stark. Ele era o Homem de Ferro, era o dono das Stark. E o Tony é muito desgraçado, porque ele não contou pro Rhodes que ele ia se congelar.
O Rhodes achou que ele tinha morrido de verdade. E quando o Tony se descongelou, porque assim, você não esperava que ele fosse ficar congelado pra sempre, né? Ele tava totalmente curado, ele não tinha mais doenças, ele tava com controle das pernas dele. E o Rhodes ficou puto porque ele tinha contado. Ele falou, como assim você voltou? Vem cá que eu vou te matar de verdade agora. Não, mentira, ele não foi matar o Tony Stark. Só que ele fugiu com a armadura. E depois disso aconteceu uma merda que vocês não têm noção, gente. O Tony Stark decidiu mexer com o tempo. Sim, gente, aconteceu uma merda no tempo tão grande envolvendo os Vingadores, mas tão grande que caramba, velho. E pro vídeo não ficar muito longo, você não tem que perder 3 horas da sua vida assistindo, a gente vai parar por aqui. E você já se inscreve aqui no canal, que é pra você não perder o próximo, você tá entendendo? E se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra apoiar a gente. Seu like é muito importante. Seu like, a gente ama o seu like, meu filho. Deixa o like, por favor, tá bom? E se você não conhece a nossa página no Facebook, o canal surgiu de lá. Veio antes do canal. E como o YouTube não avisa sempre quando a gente posta os vídeos, a gente avisa lá. Sempre que posta o vídeo, tá lá o link. Então você curtindo lá e se inscrevendo aqui, não vai ter risco nenhum de você perder o vídeo. Eu sei que não funciona muito bem, mas ativa o sininho aqui das notificações que de vez em quando o YouTube manda, né? Só que se você tá chegando agora e esse vídeo não for suficiente pra te convencer a se inscrever, você fala, ó, eu preciso ver mais sobre o canal pra me inscrever. Tem 2 vídeos aqui que a gente já fez, então assista esses vídeos aí. Se você achar que vale a pena, você se inscreve no canal pra assistir os próximos que vão vir depois. É isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.